A aprovação do projeto que permite a privatização da Sabesp vai à sanção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse projeto vai à sanção. A aprovação aconteceu ontem, a Assembleia Legislativa votou. O projeto teve 62 votos a favor, bem mais, inclusive, do que os 48 necessários, contra apenas um contrário. A oposição boicotou a votação depois de uma confusão que houve nas dependências da casa. Manifestantes forçaram ali o acrílico de proteção da galeria. A polícia militar reprimiu com cacetetes, bombas, spray de pimenta. A coisa esquentou, ficou feia mesmo. Na Assembleia Legislativa, pelo menos 3 pessoas foram detidas e levadas à delegacia. Quem tem as informações pra gente é o Ivan Brandão. Bom dia, Ivan. Bom dia pra você, Sheila Megali. Bom, isso não significa que a Sabesp está privatizada ou que isso vai acontecer de hoje para amanhã. É apenas um pontapé inicial, com o perdão da redundância aí, porque ainda há muita água para rolar, utilizando a piada que o Megali contou ontem, né? Sobre esse assunto, né? A Sabesp é a companhia de saneamento. O Thiago Muniz. É o Thiago. A Sabesp, que é a companhia de saneamento do estado de São Paulo. Um voto contrário só, porque, como você disse, Sheila, a oposição, por causa da manifestação e da forma como foi conduzida a sessão ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, boicotou a votação e promete a justiça aí para questionar tudo que foi feito ontem lá na Assembleia Legislativa. O que acontece a partir de agora? A Assembleia Legislativa aprova essa autorização, então, quer dizer, o governo do estado está autorizado a seguir com o processo de privatização, de desestatização da Companhia de Saneamento aqui do estado de São Paulo, porém, isso precisa passar também pelos municípios, e no caso, o principal município envolvido nesse processo é a cidade de São Paulo, é a capital paulista, quer dizer, os vereadores de São Paulo precisam também autorizar a privatização da Sabesp. E o que acontece se os vereadores não aprovarem ou se isso não passar pela cidade de São Paulo? A gente ouviu hoje mais cedo o comentário do Reinaldo Azevedo, aqui para os ouvintes de São Paulo. Perde muito poder. A Sabesp talvez não vai vender tantas ações assim quando for privatizada, porque a gente está falando de praticamente metade do faturamento da empresa, que vem da capital paulista. Então, sem a capital paulista nesse processo, há uma perda de valor muito grande. E a outra questão é a seguinte: a lei municipal, a lei da cidade de São Paulo, diz que se houver uma mudança, né, na forma como a Sabesp é administrada, volta para a prefeitura o poder sobre o controle sobre a distribuição de água e saneamento na cidade de São Paulo. Eu fui ler os 2 textos, eles são claríssimos, né, Ivan? Tanto da Constituição Estadual, que prevê que a empresa de saneamento básico do Estado tem de ser controlada, em sua maioria, pelo Estado, né? É como é hoje. A Sabesp é uma empresa de capital misto, e a lei municipal, que diz que se a Sabesp for privatizada, São Paulo solta fora. Isso. E se torna responsável pelo próprio saneamento. As leis são claras. Elas podem ser alteradas. Sim, pelos próprios vereadores, né? Prefeito e governador possuem maioria para isso, mas elas precisam ser alteradas, caso contrário, a judicialização é inevitável. Pois a gente está falando aí de quase metade do faturamento da Sabesp só na cidade de São Paulo. De qualquer jeito, a Sheila comentou aí, né, da sessão ontem, que ficou marcada pela confusão entre manifestantes e a polícia militar. Houve um momento em que os PMs chegaram a usar spray de pimenta para impedir uma invasão do plenário. E aí, no discurso, o presidente da Lesp, o deputado André do Prado, do PL, defendeu a ação que foi feita lá pela PM. Bom, ele defendeu. A gente vai ficar devendo a fala dele aqui, mas ao longo da... Ele preferiu silenciar Eu agora, juro que mas defendeu. na hora ele defendeu. Agora que eu chamei a sonora dele, ele não quer mais defender. Agora é fácil mas fazer na hora, silêncio, agora né? é fácil ficar em silêncio, mas na hora ele defendeu. Porque isso, né? Os manifestantes estavam questionando muito a ação do governo durante o debate, né? Tem aí agora? Vamos ouvir então o presidente. E eu fico muito triste, senhores parlamentares, porque desde o início, muitas vezes, criticado por todos vocês, para fechar a galeria, para tirar manifestantes da galeria, mas eu não fiz isso. Mantive a minha paciência, mas diante do ocorrido, infelizmente, tivemos que usar a força policial que usou o seu trabalho para preservar a senhora e os seus deputados nesse plenário, a nossa Polícia Militar.
E só para complementar, né, os manifestantes questionaram essa ação. Primeiro, a falta de debate por parte do governo em relação a esse assunto e disseram também que o confronto começou depois que o próprio presidente André do Prado tentou interromper o debate lá na sessão na Alesp, e por isso houve esse boicote da oposição que avalia agora métodos, né, meios de impedir o avanço da desestatização da Sabesp. A ideia é apresentar uma ação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, isso vai ser judicializado, e há essa questão também de que os municípios, as cidades precisam aprovar. Por isso que eu estou falando que não é de hoje para amanhã que a coisa vai rolar. É uma autorização que foi aprovada no âmbito estadual, mas que precisa passar ainda pelos municípios e vai acabar na justiça também, de qualquer jeito. É vergonhosa a atuação desses manifestantes, uma atuação absolutamente antidemocrática. Você pode não concordar com aquilo que está sendo votado, você pode até apontar a ilegalidade daquilo que está sendo votado, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Agora, você não pode agir daquela maneira, né? Muito além do ponto. Não há comparação com o 8 de janeiro, são coisas completamente diferentes. Houve depredação, sim, de patrimônio público, mas naquela ocasião... Eu digo isso porque muito ouvinte pede uma equivalência no tratamento dessas pessoas. Não. Aquelas pessoas foram presas e estão sendo julgadas não porque quebraram patrimônio público, mas porque tentaram dar um golpe de Estado. Mambembe, Tabajara, mal feito, que não tinha a menor possibilidade de funcionar, mas a tentativa foi essa. Então, o quebra-quebra em prédios públicos foi o método encontrado para que se alcançasse um fim. E o fim aqui é a questão central. Mas isso não diminui em nada o absurdo que a gente viu ontem na reação daqueles manifestantes, por que não dizer criminosos? Porque quem comete crime, criminoso é. A reação da polícia foi desproporcional? Foi. Mas um crime foi cometido, pessoas estavam em risco, enfim. Tudo errado. Na reação desses manifestantes e na reação talvez não, certamente desproporcional também dos policiais em relação àquilo que acontecia na Assembleia Legislativa. Um episódio de todo vergonhoso.